Você já está sendo substituído e ainda não percebeu. A inteligência artificial foi apresentada como uma assistente inofensiva para facilitar a vida e tornar o trabalho mais rápido e eficiente. Mas elas aprendem a fazer seu trabalho. Enquanto você ganhava tempo, a IA aprendia a te substituir. Chefes de tecnologia planejam iniciar a era da inteligência, em que máquinas farão todo o trabalho difícil, chato e perigoso. Enquanto isso, humanos buscarão novas oportunidades. Porém, por trás da promessa, há uma verdade sombria. Suas habilidades são apagadas e sua experiência descartada. Seu futuro já está escrito e ele não inclui você. Essa é a mentira da OpenAI. E se ela for bem-sucedida, não vai apenas mudar o trabalho, vai destruir a sociedade. Capítulo 1. A morte do currículo. O mundo do trabalho mudou, mas uma coisa sempre permaneceu constante: o currículo. Cada linha, conquista, noite em claro e manhã cedo provam sua luta para chegar até aqui. É mais que um papel, é sua história. Você confia nele para abrir portas, conquistar respeito e aproveitar oportunidades. Agora, ele está sob ataque. Sam Altman e os outros CEOs do Vale do Silício não se importam com as habilidades que você levou anos para dominar. Elas não terão mais valor quando os agentes de IA já tiverem aprendido tudo isso. O que você pagou para estudar na faculdade não vai impressionar quando grandes modelos de linguagem puderem recitar tudo sob demanda. As horas dedicadas à ascensão corporativa não têm valor diante de uma IA onisciente e ativa 24 horas por dia. Ela faz tudo o que você faz, porém mais rápido, barato e eficiente. Esse é o futuro que OpenAI e outras empresas buscam, mas não enxergam assim. Para eles, o surgimento da inteligência artificial geral, a AGI, deve ser celebrado. Essa IA avançada não só ajudará, mas pensará como um ser humano. Ela irá facilmente de uma indústria a outra, resolvendo problemas e, segundo a OpenAI, superando humanos na maioria das atividades economicamente valiosas. Em resumo, tudo que as pessoas fazem, a AGI fará melhor. Isso não é ficção científica, mas uma contagem regressiva iniciada em 2024. A OpenAI espera atingir seus objetivos até 2030, e Sam Altman não poderia estar mais empolgado. Em seu manifesto publicado online em um post de blog de setembro de 2024 intitulado The Intelligence Age, Sam Altman afirma: "Acredito que o futuro será tão brilhante que ninguém consegue descrevê-lo adequadamente agora. A era da inteligência será marcada por grande prosperidade." Ele fala sobre solucionar problemas que afligem a humanidade há gerações, conquistar feitos antes só sonhados, resolver a crise climática, criar colônias espaciais e fazer descobertas científicas revolucionárias. Ele tenta acalmar medos sobre a AGI, dizendo que a tecnologia sempre troca empregos antigos por novos. Mas agora não será tão simples. Os empregos não serão substituídos ou perdidos, apenas irão mudar. Ele afirma não temer que fiquemos sem tarefas, pois as pessoas têm desejo inato de criar. A IA ampliará nossas habilidades como nunca antes. Altman vende bem sua visão, mas, olhando mais de perto, as falhas ficam claras. Vamos supor que Altman consiga o que deseja e a AGI assuma todo o trabalho economicamente valioso. O que ocorre com o recém-formado, o profissional de escritório ou o iniciante que só busca uma chance? Eles não fazem parte da visão de futuro da OpenAI. Porque se uma máquina pode fazer o trabalho de um associado júnior ou de um funcionário iniciante por uma fração do preço, então esse funcionário deixa de ser um ativo e passa a ser um passivo. Altman apresenta isso como libertação. Humanos focam em criatividade enquanto máquinas fazem o trabalho entediante. Eles dizem criar uma ferramenta para capacitar e superar a humanidade. Percebe o problema? Essas ideias não coexistem de forma realista. Não é possível capacitar um trabalhador tornando suas habilidades obsoletas, nem construir uma economia eliminando formas reais de ganhar dinheiro. A previsão da OpenAI de uma AGI para 2030 sugere que o software para isso já deve existir, mas o hardware, essa é outra história. Capítulo 2. A miragem matemática. O mundo da IA depende das leis de escala. Ao adicionar mais dados e poder de processamento, a IA se torna mais inteligente e capaz. Em teoria, isso não tem limite. Empresas podem seguir adicionando dados e poder computacional a cada ano, vendo seus modelos alcançarem novos patamares de genialidade. A OpenAI já reconheceu que a AGI demandará muitos recursos. Altman mencionou comprar energia e chips para montar grandes clusters de computadores. O objetivo é reduzir o custo da computação até que ela se torne praticamente ilimitada, abundante, barata e esteja em toda parte.
Isso parece perfeito, quase utópico, mas é só uma ilusão, um sonho impossível. Para impulsionar sua revolução da AGI, a OpenAI está apostando tudo no chamado projeto Stargate. É uma joint venture para construir toda uma nova infraestrutura de IA para a OpenAI nos Estados Unidos. Eles estão começando com impressionantes 100 bilhões de dólares investidos em um enorme cluster de supercomputadores. Esse é apenas o primeiro passo da visão de longo prazo do Stargate, que deve custar, no final, 500 bilhões de dólares até 2030. E isso porque a IA é insaciável. Ela está sempre querendo mais: dados, recursos e poder. Segundo especialistas, se a OpenAI mantiver esse ritmo, precisará de 10 vezes mais dados e 100 vezes mais processamento a cada 2 anos. Isso representa bilhões extras em centros de dados, energia e hardware. Mesmo as economias mais ricas teriam dificuldade para bancar isso. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. A OpenAI não é uma nação rica, nem um negócio lucrativo. Atualmente, ela opera com um déficit enorme, com uma receita de 3,4 bilhões de dólares em 2024 e um prejuízo de 5 bilhões. A empresa está queimando dinheiro. Para colocar isso em perspectiva, esse prejuízo de 5 bilhões de dólares é igual ao PIB inteiro de países como Libéria, Suriname, Groenlândia ou várias nações do Caribe. Uma única empresa queimando a mesma quantidade de dinheiro que movimenta economias nacionais inteiras todos os anos. Isso não é sustentável. É desesperador. Altman já mencionou que seriam necessários 7 trilhões de dólares para criar uma iniciativa global de fabricação de chips. Isso equivale a cerca de 7% de todo o PIB mundial. Tudo isso, bilhões gastos, supercomputadores construídos, energia consumida, na esperança de que seja o suficiente para alcançar a AGI. E então, de alguma forma, isso vai gerar riqueza suficiente para pagar esses bilhões e bilhões a mais de investimento. É uma aposta, algo que o mundo nunca viu antes e que o Vale do Silício adora fazer. Alguns setores de tecnologia usam o blitzscaling, estratégia de perder dinheiro no começo para desenvolver o produto e ganhar mercado. A esperança é aumentar os preços e lucrar após o caos inicial. Mas não se pode aplicar blitzscaling às leis da física, pois isso exige um milagre físico. A ideia de que semicondutores de ponta e recursos computacionais podem aumentar 10 vezes em menos de uma década. Isso não é viável e nunca vai acontecer. E ainda nem falamos sobre as demandas energéticas da revolução da AGI. Capítulo 3. Alimentando um Deus digital. Mesmo que os grandes clusters para AGI sejam feitos, como alimentar tudo isso? O mundo digital não é exatamente imaterial. Depende do hardware, que precisa ser conectado e alimentado. Só que em uma escala milhões de vezes maior. Estima-se que uma única consulta ao ChatGPT consome cerca de 10 vezes mais eletricidade do que uma busca no Google. Isso equivale à energia para acender uma pequena lâmpada de LED por 20 minutos agora. Multiplique isso. Multiplique isso por bilhões de usuários, milhões de consultas a cada hora. O resultado? Uma demanda de energia inédita, muito além do que a rede elétrica pode suportar.
René Haas, o CEO da empresa britânica de design de semicondutores e software ARM Holdings, acredita que os data centers de IA podem consumir até 25% de toda a oferta de energia dos Estados Unidos até 2030. No momento, a IA usa apenas 4% do fornecimento de energia dos Estados Unidos. Outros especialistas concordam, argumentando que os Estados Unidos precisam expandir a capacidade de sua rede elétrica em cerca de 20% apenas para acompanhar a indústria de IA em constante crescimento. Na prática, seria como os Estados Unidos precisarem acrescentar à sua rede, em menos de uma década, toda a capacidade de geração de energia de uma grande nação europeia como a Alemanha. Isso não é só ambicioso, é impossível. Usinas de energia não aparecem do dia para a noite. Reatores nucleares são a única fonte livre de carbono capaz de gerar energia em larga escala, mas podem levar mais de uma década para serem construídos por causa de regulamentações, atrasos e imprevistos. Bilionários da tecnologia sabem disso, mas parecem achar que podem contornar ou quebrar regras para obter o que querem. A Microsoft tenta reativar a usina nuclear de Three Mile Island para suprir a demanda crescente da IA, em mais uma medida desesperada. Sem fornecimento privado de energia em larga escala, a era da inteligência não tem nenhuma chance de chegar até 2030, e a eletricidade não é o único desafio. Um único data center exige milhões de cabos de cobre de alta voltagem e enormes transformadores elétricos. A cadeia global de suprimento de cobre já está sobrecarregada por outros setores e pelo aumento dos veículos elétricos. Especialistas preveem que ela chegará ao limite até o fim da década de 2020, mas ainda ficará pelo menos 10% abaixo da demanda mundial. O mundo ainda não tem matérias-primas suficientes para impulsionar o avanço da AGI. Isso não é conjectura, é um fato. Václav Smil é um dos maiores especialistas em energia do mundo. Ele passou décadas estudando transições energéticas e sabe o quanto elas são realmente lentas. Elas não levam anos, levam gerações. Como o Smil alerta, aspirantes a mestres do universo do Vale do Silício perceberam que transições energéticas têm prazos e restrições técnicas fora de seu alcance. Se Altman e a OpenAI sabem que só dinheiro não força uma revolução energética, por que continuam prometendo isso para 2030? Qual o real objetivo dessa corrida por infraestrutura? Capítulo 4. A elite do poder computacional. Aqui as coisas começam a preocupar. A história mostra que com novos meios de produção, o poder quase nunca se distribui, ficando com poucos. A era do vapor teve o aço como alicerce. A era da internet foi dominada pelos provedores. Agora, na era da IA, o poder não será medido em barris de petróleo ou dólares. Será medido em flops, operações de ponto flutuante por segundo. Quem domina o poder de computação domina o futuro. Isso significa que uma nova classe de elite vai nascer, a chamada aristocracia da computação. Leopold Aschenbrenner, um ex-pesquisador da OpenAI, vem alertando. No relatório Situational Awareness, ele revela as preocupantes realidades geopolíticas da corrida da IA. Ele alerta que as demandas físicas da AGI são tão grandes que só algumas das empresas mais ricas do mundo conseguirão participar. Isso não é só inevitável, já está acontecendo. Aschenbrenner afirma que entre 27 e 28 a fase final estará em curso, e entre 28 e 29 a explosão de inteligência já terá começado. Até 2030 teremos ativado a superinteligência em todo o seu potencial. Segundo Aschenbrenner, o risco de tudo sair dos trilhos será constante. Analistas temem um mundo com tanto poder concentrado em poucas megacorporações. Se a OpenAI e outras grandes empresas de tecnologia forem bem-sucedidas, controlarão os meios de produção da inteligência. Nunca veremos algo igual. Quanto mais inteligente a tecnologia, mais caro é treiná-la e mantê-la, elevando a barreira de entrada. O resultado será um tipo de sistema feudal. Quem quiser administrar um negócio ou oferecer serviços, precisará alugar inteligência da nobreza computacional, pois quem detém essa inteligência que substitui o trabalho é dono do resultado econômico da humanidade. Isso contraria a filosofia original da OpenAI, que começou como organização sem fins lucrativos e tinha como estatuto garantir que a AGI beneficiasse toda a humanidade. Ela prometeu abertura, transparência e limites em cada etapa. Esse estatuto mudou. A empresa se reestruturou em uma entidade com fins lucrativos. Os limites desapareceram. A missão deles não é mais melhorar a humanidade. Agora o foco é o lucro. E isso, mais do que qualquer outra coisa, destaca o cerne da mentira da OpenAI sobre a AGI.
Ela afirma que essa tecnologia será um bem público, que trará uma era mais brilhante e próspera para todos. Enquanto isso, a OpenAI constrói sua própria fortaleza privada e descarta a chave. Capítulo 5. O soberano corporativo. O objetivo da era da AGI é reestruturar a sociedade. Altman quer que as pessoas acreditem que isso ocorre com as melhores intenções para elas. Ele já mencionou diversas vezes a possibilidade de uma renda básica universal. Seria o antídoto óbvio para qualquer risco de perda massiva de empregos e desemprego causado por uma IA hiperinteligente. Mas essa lógica é falha. Se a AGI substituir os trabalhadores humanos, a base tributária dos países democráticos colapsa. Sem renda humana, não há impostos. Sem impostos, governos não terão verba para oferecer renda básica universal a milhões, concentrando ainda mais o poder. Não será o governo que emitirá seu cheque de renda básica universal, mas sim a corporação dona do algoritmo que te substituiu. Isso é o chamado feudalismo algorítmico. É uma perspectiva assustadora, mas realista. O público não pode votar em CEOs. Eles não podem fazer pressão sobre algoritmos de caixa preta. A democracia depende da independência econômica do povo. Mas quando as pessoas dependem totalmente de entidades corporativas para receber o dinheiro de que precisam para alimentar suas famílias, elas deixam de ser economicamente independentes. Elas se tornam súditas. A OpenAI argumenta que tudo vai funcionar. Altman fala sobre mudança de empregos e novas oportunidades, mas não entra em detalhes. Ele não explica por que uma corporação lucrativa abriria mão de sua principal fonte de poder e renda. O principal problema do Manifesto da Era da Inteligência de Altman é ignorar o antigo contrato social entre o povo e o poder. Ele assume que você aceitará perder sua autonomia, concordando e sorrindo enquanto sua carreira, privacidade e direitos democráticos são tirados em nome de agentes de IA superinteligentes. A sociedade está sendo reestruturada, não com votos ou referendos, mas pela busca de um Deus digital. O projeto Stargate, o plano de chips de 7 trilhões de dólares, a demanda insaciável por energia, esses não são eventos isolados. Eles são elos de uma corrente que sustenta uma nova ordem mundial, onde inteligência é mercadoria centralizada, o trabalho humano se torna obsoleto e a elite da computação manda em tudo. A mentira sobre a AGI não é sobre sua eficácia, mas sim sobre ser feita para você. Na verdade, essa tecnologia visa substituir as pessoas, não beneficiá-las. Resta apenas uma pergunta: é possível parar isso? A OpenAI corre para criar a AGI mais rápido do que o esperado, mas os recursos exigidos levam a empresa ao limite. Quando a ambição supera a realidade, as consequências são chocantes e toda a escala desse colapso se revela. E a OpenAI está perdendo bilhões. O ChatGPT está condenado.